Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. É triste a notícia porque, cara, mano... Assim, eu sei que o Monark fez muita merda na sua vida, mas... A gente gosta do Monark, fala a verdade, né? A gente gostava de ver ele falando as merdas dele, a gente gostou do Flow, que foi uma das criações dele, a gente assistiu o Monark quando a gente era criança e a gente gostava de Minecraft. E caraca, mano, que triste, né? O Monark foi julgado aí essa semana passada e basicamente foi julgado culpado. Muita gente tá reclamando bastante desse julgamento, porque meio que o Alexandre de Moraes falou, não, o Monark é culpado. Aí todo mundo falou, é isso aí, galera, o Monark é realmente culpado. Todo mundo segue o Alexandre de Moraes, qualquer coisa que ele fala, o pessoal segue muito ele, né? E basicamente o Monark ele foi culpado por ele ter falado coisas sobre o negócio eleitoral lá na internet. E é interessante você parar pra pensar, porque, tipo, mano, não dá pra dizer que o Monark não tava procurando por isso, né? Cara, o Monark, cara, mano, tipo, nem foi culpado nessa última, pelo menos, né? Nem foi culpado daquela coisa que fez ele ser banido do Flow, mano. Porque, pra quem não sabe, durante um podcast. Ah, na verdade, todo mundo sabe o que aconteceu com o Monark, né? O cara tava lá no podcast, aí ele falou parada do Partido Bigodista, sabe? Que tinha que liberar o Partido Bigodista no Brasil. E aí ele teve que sair do Flow Podcast por causa disso, e aí ele foi pra Rumble, que supostamente seria uma rede social de liberdade de expressão, onde ele poderia falar o que ele quisesse. No final das contas, ele acabou perdendo esse contrato aí da Rumble. E aí fica o questionamento, isso que ele perdeu é por conta do governo, que tá cerceando a Rumble? Ou será que é porque não tava dando retornos para Rumble? Sinceramente, eu acho que não tava dando retorno, porque por mais que o Monark ele tivesse fazendo aqueles podcasts na Rumble, tivesse pegando muitos views e outras coisas mais no YouTube, esses views eles ficavam no YouTube especificamente. Lembrando que o Monark ele foi banido do YouTube também, tá? Só que, inclusive, não foi nada judicial, foi mais por outros motivos que o Monark foi banido aqui do YouTube. E, basicamente, o Monark, ele pegou e começou a postar em um canal dele de... Primeiro foi no canal principal, que foi no Random Play, que é meio triste você pensar que o Random Play, que era o principal canal de Minecraft dele, acabou sendo banido, né? Porque ele ficou postando vários cortes, falando um monte de coisa bizarra lá, né? Primeiro ele perdeu a monetização, depois ele ficou fazendo vários cortes e cortes e cortes lá e ele perdeu o canal também. E aí esses outros canais começaram a fazer cortes e cortes e cortes do Monark. Alguns dele, outros de outras pessoas. E cara, mano, o Monark ganhava muito fazendo esses cortes, você não tá ligado? Era tipo muita coisa. Então por mais que o Monark pegasse muita view, fosse muito relevante no YouTube por causa desses cortes, na Rumble você ia ver um podcast do Monark na Rumble para 100 pessoas, 200 pessoas, entendeu? Então acho que isso não era um número que justificava talvez o salário que ele estava ganhando ali, né? E o Monark ele foi punido judicialmente por conta daquela fala lá no Flow Podcast. Ele foi multado em 4 milhões de reais. Dinheiro pra caramba, né? Que inclusive o Monark... Aí que entra a burrice do Monark, né? Ele tinha o dinheiro dele todo dentro do Nubank. E aí quando o governo foi cobrar, o governo pegou, abriu a conta do Nubank dele. Simplesmente pegou a grana lá. O Monark devia ter pego, pelo menos, e colocado. Muita gente esperando, né? Ah, o Monark vai estar cheio das Bitcoin, provavelmente, né? Então, se o Monark tá cheio das Bitcoin, não tem problema, porque o governo não vai conseguir taxar as Bitcoin do Monark. No final das contas, estava todo no Nubank o dinheiro dele. Aí o governo foi lá e pegou a multa, basicamente. E aí o Monark foi embora lá para os Estados Unidos, continuou fazendo podcast, né? Até que ele começou a extremizar mais ainda esse discurso dele e falar umas coisas muito bizarras. O Monark fez um podcast falando sobre zoofilia, cara, mano, aquele... É que, pra quem não sabe, eu gosto muito de animais, assim, eu tenho muitos bichinhos e coisa do tipo, então eu tenho muitos pets. E eu tenho muitos gatos, eu gosto muito de gato também. Eu sou, tipo, sabe aquele meme da louca dos gatos? Eu sou o louco dos gatos, basicamente. E ver o Monark e aqueles caras falando merda de bichinho de estimação e falando sobre zoofilia e tal, meio que falando como se fosse, ah, pode fazer, não tem problema, não sei o que. Meu irmão, sabe, isso pra mim foi o cúmulo, foi o caos. Aquilo foi, assim, foi ali, foi aquele momento máximo, assim, tipo, que eu falei, mano, isso aqui, bana um Monark, pelo amor de Deus, deleta esse cara da vida aí, porque não dá pra continuar vendo as coisas que esse cara posta, não. E aí, beleza, né? Ele continuou extremizando mais ainda o discurso e brigando diretamente com o Alexandre de Moraes, pedindo praticamente, né? Falou, atira aqui, atira aqui. Foi tipo o Marcel pedindo a cadeirada da Atena. E aí o Moraes foi lá e explodiu o Monark, basicamente.
E teve esse julgamento onde ele foi julgado culpado, ou seja, as redes sociais do Monark vão seguir retidas. Então, ele não vai poder ter nenhuma rede social, basicamente. Se ele criar uma rede social, vão derrubar. Ele até foi liberado no Twitter agora, recentemente. E, por enquanto, o Monark ainda é relevante para discurso e outras coisas mais. Mas, com o tempo, as pessoas vão esquecendo. Porque as pessoas têm uma memória muito fraca, se você for parar para pensar. Daqui 1 ano de Monark banido, as pessoas vão lembrar menos dele. Daqui 2 anos vão lembrar menos ainda. Daqui 3 anos vão estar fazendo vídeo. Youtubers que foram... O youtuber que foi banido da internet, sabe? Uma coisa assim, saca? E aí vão ficar lembrando, ah, nossa, é verdade, o Monark e tal. Daqui 5 anos ninguém vai lembrar do Monark. Porque isso aconteceu com o outro lá, né? Que é o cara da gengiva, que o Nando Moura fica zoando. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com ele. Ele também, ele era muito relevante, ele fazia muitos vídeos, ele tinha um canal muito grande aqui no YouTube. E aí ele foi banido também da internet. E hoje, pô, quem lembra dele, sabe? São pouquíssimas pessoas que lembram de ter assistido Terça Livre ou coisa do tipo. Então, cada vez menos pessoas vão lembrando, cada vez menos pessoas vão se importando. E a tendência é que o Monark tenha seu legado apagado em algum momento do futuro. Até porque o legado do Monark foi criar o Flow Podcast. Só que o Flow Podcast não tá mais na mão dele, entendeu? Então, tipo, o Flow Podcast não precisava do Monark, vamos dizer assim, né, pra existir. Tanto que ele continuou existindo mesmo depois do banimento do Monark. E a tendência é que quanto mais o tempo passe, né, mais ele fique para trás. Eu não sei se o Monark conseguiu dinheiro suficiente para se aposentar. Ele tava fazendo uns vídeos lá nos Estados Unidos reclamando que, aqui nos Estados Unidos as coisas são muito caras, aqui tem vários problemas e tal, mostrando que ele não tava tão satisfeito. Mas assim, mano, tipo, não é bom pra cabeça de ninguém passar por essa situação. De, pô, mano, você foi abandonado, esquecido, jogado no lixo e outras coisas mais, sabe? O Monark é uma pessoa que, por mais que as pessoas chamem ele de burro e coisa do tipo, é um cara visionário, porque, porra, ele criou 2 tendências, mano, no YouTube, 3, se você for parar pra pensar. A primeira foi de Minecraft, a segunda foi de podcast e a terceira dessas questões políticas e outras coisas mais, que acabou acarretando no fim dele, né? Inclusive, esse sempre foi o sonho do Monark, diga-se de passagem, tá? O Monark, ele queria muito ser um criador de conteúdo político, ou ser relevante do debate político. Tudo bem que no caso ele foi relevante pelo motivo contrário, né? Tipo, o pessoal pega e leva o Monark como, tipo, se o Monark tá defendendo algo, então quer dizer que eu não posso defender a mesma coisa que o Monark, entendeu? Ou, caraca, olha só, vocês me fizeram concordar com o Monark, sabe? Essa foi a imagem que ele meio que passou pras pessoas. Muitas pessoas lembram lá daquele cara que ficava dentro de uma banheira, né? Na Revolução Francesa, mas não é a mesma coisa, sabe? Eu acho que você poderia dizer que tem pessoas que realmente fazem o papel daquele cara na sociedade brasileira, mas não o Monark, porque eu sinto que o Monark é uma pessoa inocente. Ele só não sabe o que ele tá falando, ele só não sabe o que ele tá defendendo. Talvez a maconha tenha derretido a cabeça dele ou coisa do tipo. O Monark é só uma pessoa idealista que vive dentro de casa e que ficou tempo demais no computador, tempo suficiente para esquecer que existe um mundo lá fora e que as necessidades do brasileiro são diferentes das necessidades dele. E uma pessoa que se baseou tanto em vídeos dos Estados Unidos que acabou achando que o Brasil é os Estados Unidos, ou um quintal dos Estados Unidos. E essa é a parte mais triste. Bom, mas também tem aquela questão. Quem dera eu tivesse sido censurado igual o Monark. Visto que o Monark tá lá nos Estados Unidos agora, se divertindo lá, provavelmente, vivendo o primeiro mundo, aproveitando o primeiro mundo e com muita grana dentro do bolso. Porque, bom, por mais que o Monark tenha pago algumas multas absurdas e tal, ele deve ter muita grana. Você acha que o Monark tem mais de 30 milhões? Eu acho que sim, sinceramente. Então, o Monark tá lá nos Estados Unidos agora e quem dera ser cancelado dessa maneira, rico e aposentado, né? Mas ao mesmo tempo triste demais pensar que tudo aconteceu desse jeito. E não é como se a gente não tivesse dito, né, que ia acontecer. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.